Fala pessoal, tudo bem? Vamos tomar nosso cafezinho junto hoje. Essa semana não consegui gravar os cafezinhos porque foi uma semana bastante corrida. Foi meu aniversário agora no dia 1º de maio e segunda e terça tiveram 2 debates que eu vou contar um pouquinho para vocês. E aí ficou muito corrido, mas foi uma semana boa, uma semana bem agradável. Temos que falar de educação por causa do Dia Mundial da Educação. Temos que falar de relações internacionais por causa disso tudo que está acontecendo na Venezuela. E temos que falar da nossa melhor amiga, a Previdência, que é sempre a pauta mais esperada do primeiro semestre. E eu vou colocar em perspectiva o olhar de alguns deputados federais, principalmente ligados aos movimentos de renovação, mas da Tabata Amaral, que tem feito um trabalho incrível aí, e principalmente um trabalho de qualidade de oposição. Então vamos começar por educação. Na segunda-feira eu tive a honra de mediar um debate com o Cristóvão Buarque na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, no prédio de Direito aqui em São Paulo. Foi um debate entre ele e um professor da USP, do Instituto de Estudos Avançados, que chama Luiz Carlos de Menezes. Na verdade, aquilo foi mais um painel. Eles têm uma visão de mundo sobre a educação parecida e é muito interessante, apesar de eu não concordar com tudo. Na verdade, tem vários aspectos que eu não concordo, e principalmente no que tange a educação pública. Eu acredito que a educação não precisa seguir o ideal de ser um dia 100% pública. Eu acho que tem que haver bastante auxílio, apoio mesmo da iniciativa privada, até pela característica continental do nosso país. Eu não vejo o Brasil tendo sucesso em montar um esquema de educação nacional em que tudo é público, um esquema parecido com a França. Eu acho que aqui vai ser mais difícil e, é claro, esse pessoal tem outra visão, mas a gente tem que respeitar. Afinal, o Cristóvão foi ministro da Educação, foi senador, governador do Distrito Federal, e o debate foi muito prazeroso, porque o olhar é parecido. Então tem muita gente que fala, a educação no Brasil já tem muito dinheiro para educação. Esses dias o Terraço Econômico publicou no Instagram deles uma nota dizendo que é um mito de que o Brasil não tem dinheiro para educação. O dado é verdade, porque a gente investe acho que 5,5% do PIB em educação, e se você comparar com a média da OCDE, isso está um pouco acima do que os outros países ricos, né? O OCDE é o clubinho dos ricos, os países ocidentais, investem em educação. Beleza, o dado está certo, mas a gente tem que fazer uma análise por aluno. Se a gente pegar por aluno, a gente investe muito menos que eles. Isso porque no Brasil a gente tem 48 milhões de crianças matriculadas e adolescentes matriculados na educação básica. Você pega um país como a Alemanha, eles têm 6 milhões. Então são universos completamente diferentes. Obviamente que eles vão investir, talvez possam investir uma parte menor do PIB, mas se você pega por aluno, o investimento deles é mais que o dobro que o nosso, e a gente investe igual a Colômbia. Então, enfim, obviamente falta investimento, e é por isso que é importante fazer as reformas tributária, previdência, as reformas que a gente precisa econômicas, para que sobre mais dinheiro para outras áreas como a educação. E também temos na educação um problema gravíssimo de gestão, que a gente discutiu nesse debate, vocês vão poder ver, mas indicações políticas de vários tipos, falta de organização, falta de governança entre os estados e o município, falta de concertação com a União. Isso tudo a gente discutiu no debate, vocês vão conferir semana que vem, porque ele sai editado em alta qualidade. Eu vou publicar no Insta algumas partes e no YouTube eu vou publicar o completo, como a gente costuma fazer. O outro assunto que bombou foi relações internacionais, e aí eu já puxo para o meu aniversário, no 1º de maio. 1º de maio é sempre a época de eu completar um ano de idade a mais, da gente lembrar do Ayrton Senna, que era o grande ídolo brasileiro em 94, quando ele faleceu no dia 1º de maio, naquela corrida. E São Paulo parou, eu imagino o Brasil inteiro parou. E é sempre bom lembrar, porque era uma pessoa que sempre, nas suas palavras, pregava humildade, força, fé, determinação, e sobretudo colocou o nome do Brasil num patamar superior quando a gente estava com o moral lá embaixo. E 1º de maio é o Dia do Trabalhador também, apesar de muita gente esquecer disso. É o dia que a gente comemora algumas conquistas dos trabalhadores pelo mundo, no mundo inteiro. É um feriado internacional. E o Guaidó, que é o presidente autoproclamado da Venezuela, que tem apoio dos ocidentais e apoio do Brasil inclusive, estava preparando para esse 1º de maio uma tomada do poder, e aquilo lá gerou uma confusão,
porque aí o exército, o ministro da Defesa e o exército venezuelano começaram a atacar quem era favorável ao Guaidó e aquilo lá, enfim, gerou morte, gera aquela confusão toda humana de um povo que não merece isso. O fato é que a Venezuela enfrenta uma ditadura e muita gente aqui no Brasil, muitos candidatos a presidente tosco, defendem um país, uma ditadura como a da Venezuela, a troco de defender soberania nacional. Olha, eu sei que a gente está acostumado a olhar só a Venezuela, Cuba, alguns exemplos de ditaduras militares, mas tem inúmeras ditaduras militares. Eu mesmo vivi em uma delas, que é Angola, na África, que são regimes autoritaríssimos, ditaduras militares mesmo, você não tem poder judiciário, você não tem parlamento, você não tem imprensa livre, tem censura, a economia é completamente controlada e que os ocidentais não denunciam. Então, além de denunciar a Venezuela, e sim, esse tipo de regime que é oriundo do Hugo Chávez, tem que cair. Espero que nossos políticos parem de vangloriar esse cara. Até o Bolsonaro, em 97, vangloriava o Hugo Chávez e o Chávez. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Eles já estão matando um monte de gente. A economia da Venezuela, que era uma das mais prósperas há 20 anos atrás, é uma das piores hoje da América Latina, se não for a pior. Então vamos repensar isso aí, e quem apoia qualquer tipo de ditadura, repensar mesmo o que está fazendo da vida, o que está pensando da própria vida. E último assunto, a Previdência Social, que está aí bombando, é um tema caloroso. A gente gravou um debate na semana retrasada, que já está online no YouTube, o link está na bio do Instagram, então vocês podem conferir, ficou de altíssima qualidade e bastante equilibrado. Uma visão parecida, aliás, com o que a Tabata Amaral está defendendo. Saiu um artigo dela no Nexo, que eu vou colocar nos stories, vale muito a pena vocês irem atrás de ler, em que ela pontua quais são as emendas que ela, pelo que eu entendi, ela, o Felipe Rigoni, que também é um desses do PSB e de movimentos de renovação, e o Alessandro Vieira, que tem um perfil parecido, estão defendendo sobre a reforma da Previdência. E é bem interessante, tem a ver com o que a gente colocou lá. Então ela coloca excluir cláusulas como benefício de prestação continuada, que está sendo modificado pelo texto atual. Então tirar isso, tirar as modificações que estavam sendo propostas para o trabalhador rural, e mais 3 pontos que ela coloca lá e que são importantes, eu concordo com quase todos. Só tenho dúvida entre os 15 anos de contribuição mínima ou se isso não faz sentido. Ela colocou porque provavelmente a gente tem muito trabalhador informal e que só consegue se aposentar por idade, então isso protegeria os trabalhadores informais, mas ao mesmo tempo faz um monte de gente de classe média alta e classe alta se aposentar com 45 anos, e aí também não dá. Então só fiquei na dúvida nesse ponto, mas é um conteúdo bem interessante, a gente tem que avançar com a Previdência. Na semana que vem ela vai para uma comissão especial. Quando a gente diz comissão especial na Câmara, é justamente isso, para discutir o que vai cair e o que fica na Previdência. Pelo que o mercado está esperando e o Congresso, o Centrão, vamos dizer assim, liderados pelo Rodrigo Maia, a maioria dos deputados, essas cláusulas tendem a cair mesmo, e a gente passa uma reforma com economia de 700 bilhões ou menos, talvez 600 bilhões, entre 600 e 700 bilhões nos próximos 10 anos, o que já é razoável. É óbvio que o governo queria 1,1 trilhão, mas daquela forma não era justa para a maioria das pessoas. E, enfim, sobre a Previdência a gente continua no vexame que está sendo a reforma da Previdência dos militares, que não é nem um pouco ambiciosa, e eles são os maiores deficitários. Então esse foi o cafezinho de hoje. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Tá abrindo um sol, mas aqui na sexta-feira paulistana, e espero que vocês aproveitem muito, e até semana que vem. Um abraço.